Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Amanda Andrade, caso você ainda não me conheça, e hoje eu trago mais uma resenha de base, mais um quadro Testa e Fala aqui do canal. Essa base está sendo a primeira resenha, acho, de 2020. Comecei a testar ainda no passado, mas estou postando esse ano, porque aqui é assim, a gente testa a base até não poder mais, para trazer uma resenha bem detalhada para vocês. Bom, hoje eu trago a resenha da base PPF e TB Make, a base mate hipoalergênica da marca. E sem mais delongas, porque esse vídeo já tá muito comprido, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário aqui abaixo se você gostou desse vídeo, tá certo? Então bora lá começar essa resenha. Agora a gente vai fazer a primeira aplicação dessa base, eu ainda não testei, não experimentei. Fiz só o teste de cor na própria loja, então também não sei se eu acertei o tom, tá? Então tô aqui, ó, tá limpíssima. Pump também, ó, tá zeradinho. Então vou colocar ela agora aqui na plaqueta. Quando até a base tá nova, ela até demora um pouco mais pra puxar o pump, tá? O tom é o C20. Eu vou pegar um pouquinho, ó, ela, diferentemente da última resenha que a gente fez, essa daqui é uma base, uma textura com uma formulação mais densa, né? Você vê que ela não escorre, eu meti o dedo aqui, ó, e ela não escorre. Então, eu vou colocar ela aqui no rosto. Poderia ser com um pincel língua de gato também, tá? Acho que eu dei uns 3 pumps, 3 ou 4 pumps, tá? Esponjinha tá umedecida. Pele tá apenas limpa. Limpei, tonifiquei, passei um hidratante. Então, né, de sempre, sem primer, sem nada pra melhorar a textura da base em si, nem diluída. Agora ela pode estar um pouquinho mais clara, levemente, porque eu peguei um solzinho, tá? Ela é uma base que ela, não é que ela texturiza mais minha pele, não que minha pele não seja texturizada, nós temos textura na pele, né, texturas na pele, mas ela mostra mais essas texturas, ela demonstra mais elas texturas, ela não é uma base que tem aquele viço, né, então agora eu vou pegar um pouquinho mais do que sobrou aqui na plaqueta. Ainda vejo algumas características da minha pele, como um pouquinho das sardas, tal, um pouquinho das olheiras, então a gente vai construir um pouco mais de camada aqui, até para eu aproveitar o restante que tem na plaqueta. Vamos ver como é que ela se comporta construindo camadas, né? Porque tem base que você vai construir camadas, não dá muito certo. Eu vou fazer desse lado só e mostrar do outro lado pra vocês que eu dei uma camada só. Então eu vou colocar um pouquinho mais perto aqui pra vocês verem esse lado aqui com uma camada só e esse lado com 2 camadas. Baixei um pouquinho a luminosidade. Ó. Que eu digo de mostrar mais as texturas, mais na região dos meus poros, né? É uma região que eu já tenho um pouco mais texturizado. O nariz também é um pouquinho mais texturizado. Queixo, né, ó. Aqui dá pra ver um pouco mais as minhas marcas de espinhas, mas não evidenciou tanto como, por exemplo, a da Suelen. Na testa, né, gente? Aí a testa grita por um botox, né? Então, ó, na testa. Mas mesmo com uma camada só, ela também já marcou as minhas linhas. Então, não é nem por ter mais camadas, é pelo fato
que é uma textura que marca mais meu tipo de linha mesmo, não é só a condição da base da Bruna, esse tipo de textura de qualquer marca evidencia mais, tá? É normal, porque ela é uma base mais seca e mais densa, isso acontece mesmo. Ainda tenho praticamente metade aqui na plaqueta, então a cobertura faz com que ela renda. Ela tá entrando um pouco mais clara assim na pele, mas quando espalha nem parece que ela oxida tanto assim. É uma oxidação mais controlada, eu acredito, nada assim surreal, né? No meu caso é até bom que ela oxide, que daí ela fica mais parelha com o meu tom atual. Ó, ainda sobrou um pouquinho aqui na plaqueta e assim, gente, não tem mais por que eu colocar mais base no meu rosto. A cobertura tá alta, a pele está uniformizada, já também uniformizei pescoço, enfim, tá, a cobertura tá feita. Então eu não sinto mais necessidade de colocar mais produto na minha pele, né? Então sobrou, bem que foi pouquinho, eu já sei que um pouquinho menos de pump vai ser o suficiente para fazer uma cobertura boa, uma cobertura completa. Desse lado aqui que eu já terminei de aplicar, gente, ela tá seca, basicamente, assim, ela não tá úmida, por mais que ela seja densa, que tem muita, acontece muito, né, de bases que são um pouco mais densas, elas demoram um pouco mais pra secar, elas têm um toque mais úmido, não é o caso dessa, obviamente, porque a proposta dessa base é uma base mate, pra ser uma base mais sequinha, então, sério, se eu for trabalhar pó nessa pele aqui, vai ser uma quantidade muito, muito, muito pequena, tá? E eu tenho pele mista. Provavelmente eu vou usar só mais na região do nariz e mais abaixo dos olhos, porque eu vou colocar corretivo, tal. São produtos mais úmidos, mais cremosos, então, pra não ficar acumulando, eu vou trabalhar com um pouco mais de pó nessas regiões que eu trabalhar o corretivo. Mas pra selar a base em si, a base, esse lado aqui que eu já terminei de aplicar, aqui que eu acabei de aplicar ainda tá um pouco úmido e transferindo um pouco. Mas esse lado aqui que eu já terminei, tá sequinho. Parece até que tipo que eu já passei um pouco de pó, sabe? Então, até na testa também. E na testa já é vinca, gente, é quase imediato, vinca na testa, não tem jeito. Aonde você tiver linha, vai vincar. Então eu tirei as fotos com o flash em 2 momentos, com tudo apagado, somente com a luz do teto acesa, então eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Eu tô olhando na câmera, tá? Eu vi somente na câmera e pela câmera aparentou que ela estourou bem, né? Me deixou bem branquinha. Pode ser que um tom mais escuro já equilibrasse um pouco isso, mas desse tom exato que tá da minha pele, ela deu uma estourada assim. E também com as luzes aqui do camarim acesas e a luz do fundo, ela também ficou com um aspecto mais estourado. Tem algumas bases que com outras luzes ambientes, elas já não estouram tanto. Por exemplo, a da L'Oréal, que eu fiz a resenha anterior, né, ela estourava um pouquinho ela sozinha, mas com outras luzes ambientes ela ficava bem equilibrada. Vamos ver então agora com a pele toda feita, né, tem bases também que acabam ficando um pouco corrigidas nesse quesito, né, elas não estouram tanto depois que você finaliza toda a maquiagem, coloca o contorno, um pouco de blush, um pouco de cor no rosto, dá uma equilibrada. Então depois eu vou tirar a foto com o flash também com toda a pele finalizada, tá? Então agora rapidinho, assim, coisas de um segundo eu vou aparecer aqui com a pele toda finalizada. Bom, gente, voltei aqui com a pele finalizada, eu vou deixar os materiais utilizados aqui no box de informações abaixo do vídeo. E eu ainda não passei a bruma, pra dar aquele viço, dar aquela umedecida, né, devolver um pouco de umidade pra essa pele. Então eu vou colocar bem de perto, assim, ó. Eu achei que eu não ia gostar muito do resultado, porque ela sozinha tava meio gritando assim na minha pele. Mas depois dela finalizada com os outros produtos, com iluminador, né, sabendo dosar bem a quantidade, esse é o segredo dessa base, você dosar a quantidade dos produtos que vem depois, né, ou seja, a quantidade de corretivo, quantidade de pó. Nesse caso eu utilizei só o pó solto um pouco mais concentrado abaixo dos olhos e do nariz, no restante do rosto eu só dei uma polida
com pó compacto mesmo, só uma polidinha. Os outros produtos também utilizei pouca quantidade de pó, porque essa base sozinha já fica bem seca, né? Então eu não quis pesar a questão de textura e aparência dela, né, na pele. E é isso, então agora eu vou mostrar mais de perto pra vocês, antes de eu aplicar a bruma pra dar aquela finalizada na pele. Eu gostei mais dela já com a maquiagem toda finalizada. Ela é uma base pra cobertura alta, tá, gente? Cobertura média com ela só se você aplicar bem pouca quantidade mesmo, com o pincel do Fiber. E pra ela ter uma pegada de vício, eu acredito que você vai ter que utilizar junto com óleo, diluir ela, tá? A proposta dela é ser uma base seca, ser uma base mate. Provavelmente o público-alvo realmente é para quem tem pele mista e principalmente oleosa, para regiões de muito calor onde as pessoas transpiram, né? Então essa é a proposta dela. Ela, abaixo dos olhos, ela acumula mais do que o normal, do que outras... Não é que ela acumula, ela marca os vincos, né? Se eu tô assim normal, ó, porque eu fico muito assim também, né? Então eu já tenho essas linhas no canto interno, que se eu relaxar e puxar, ó, dá pra ver que o produto não tá dentro dessas linhas, né? Mas fora isso, assim, ela é uma base que nas minhas áreas mais normais, né, eu não tenho a pele seca, eu tenho essas áreas aqui mais laterais, elas são normais, ela não é nem mista, nem oleosa, nem seca, ela é normal. Então aqui, ó, ela já deu tipo uma craqueladinha, ó, em volta da minha boca. As bases mais secas, elas fazem isso na minha pele. Mas no restante da pele ela tá bem ok, eu quero ver como é que ela vai durar no nariz, né? Mas ela é uma base que texturiza muito mais, realmente, do que a última que a gente testou, que era uma base com proposta hidratante, né? Mais indicada para uma pele mais normal, a seca. E também peles oleosas podem utilizar, por que não, né? Tirei a foto com flash, agora com a pele já toda completa, toda feita. Tirei da mesma forma, né, com todas as luzes apagadas, somente a luz do teto, então eu vou colocar aqui do lado. Eu já achei que ficou um pouco mais equilibrada, já não estourou tanto, não fiquei tão Gasparzinho quanto a base sozinha. E com as outras luzes acesas, menos a ring, só espelho camarinha do fundo, ela ficou bem equilibrada, aí você vê que ela tá bem parelha com o pescoço, né? Então ela com a maquiagem completa, né, com outros produtos, com o pó e tal, contorno, blush, ela já fica um pouco mais equilibrada e o estouro dela não é tão grande, ou é praticamente mínimo, eu achei, olhando as fotos, né? Passei as fotos rapidamente pro meu celular para dar uma olhada. E pela foto realmente eu achei que o estouro dela foi muito mais suave, ou praticamente zero em relação à base sozinha, né? Terminei aqui, já borrifei a bruma. Ela fica mais confortável na pele depois que aplica a bruma, eu já não sinto ela quando eu mexo o rosto. Então ela já fica um pouco mais confortável depois que eu borrifo a bruma realmente. Mas assim, em questão visual, de longe ela tá bem bacana, eu acredito que aí no visor pra vocês também ela tá bem legal. Então agora eu vou fazer mais algumas coisinhas aqui, vou ficar com essa base aí um pouco hoje. Antes de tirar eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. No primeiro dia normalmente acaba que eu não uso por tanto tempo assim, porque, né, eu já começo as gravações um pouco mais tarde, mas vocês já sabem, estão acostumados. No diário de testes vou utilizar essa base de diversas formas diferentes, sozinha, diluída. Eu vou trabalhar ela com óleo também para ver como é que ela se comporta, misturada com outras bases, enfim, né? Aquele teste que vocês já sabem que é totalmente completo aqui até a gente chegar no veredito final, tá certo? Então até o diário de testes. Bom, gente, não reparem que eu tô aqui com o olho só com um delineado, mas é porque hoje eu estava fotografando mesmo alguns conteúdos, fazendo pequenos takes pro Instagram, não fiz nenhum tutorial hoje, então por isso que eu tô assim, mais ou menos montada. Eu tô com essa base há 4 horas, eu já tô querendo remover a maquiagem, tô querendo tomar banho, tô a tarde inteira fazendo esse conteúdo, trabalhando, e eu já tô meio cansadinha, então é normal, né? No primeiro dia eu nunca uso por tanto tempo. São quase 10 horas já. Então eu tô há 4 horas e meia com essa base.
redor do rosto ela tá seca. No nariz ela já tá com uma certa umidade. Principalmente aqui nas laterais. E transferindo levemente, ó. Tá transferindo muito, muito não. Não tá tão úmida. Mas assim, quando eu encosto já dá aquela castigadinha, sabe? Mas assim, se eu não tivesse encostado... Mesma coisa da base da L'Oréal que eu fiz a outra resenha, né? Se eu não tivesse encostado, não teria dado essas... Fica com esse aspecto meio comido, né? Como se eu tivesse querendo sair. Então ela já tá um pouco mais úmida, eu fui arrumar, fica pior, a verdade é essa. Tá, ela já tava um pouco mais úmida, mas antes de eu encostar ela tava intacta. Então foi só porque eu encostei mesmo que ela ficou com esse aspecto. Aqui abaixo dos olhos ela ficou um desastre. E ó que eu não tenho essa região ressecada, tá, gente? Eu uso hidratante específico pra área dos olhos. Ela marcou as minhas linhas mesmo. Eu vou colocar até mais próximo pra vocês verem. Tá vendo? Isso normalmente acontece com muitas bases comigo, tá? Porque eu tenho essa região mais franzida. Então tem mais linhazinhas finas. Mas essa é uma base que acabou marcando um pouco mais, ó. Quando eu puxo, fica bem evidente, ó, as marcações, né? E não é por falta de hidratação nessa minha região, realmente é por causa do tipo de acabamento da base mesmo, por ela ser mais seca. Ó, tá vendo? Que eu tenho um pouquinho da marcação do bigodinho chinês, ó. Então, essa região em mim que é um pouquinho mais sequinha, ela ficou bem ressecadinha. Bom, gente, então é isso. Vou remover agora essa maquiagem aqui. E vamos continuando aí com o nosso diário de testes. Até o próximo. Bom, gente, tô aqui. Eu estou na CCXP em São Paulo, hoje foi o primeiro dia, quinta-feira. Então tô aproveitando a feira para fazer os testes da base da Bruna, né? Então essa é a primeira vez que eu testo depois do primeiro dia que eu fiz a aplicação. Hoje eu já tô fazendo experimentos com ela, então hoje eu dei uma misturada. Eu misturei ela com a base Peach Perfect da Too Faced, que também é uma base mate, mas não é tão seca. E pinguei 2 gotinhas de olhinho do Essential Oils da MAC, tá? E assim, gente, eu transpirei para caramba! Pra não falar outra coisa, eu transpirei muito hoje, né? A gente ficou quase 1 hora pra conseguir entrar na CCXP e a fila tava um belo calor. Então já antes de eu entrar eu já tava transpirando muito, eu suei muito. E na feira também eu transpirei várias vezes porque dentro das lojas era muito quente. Então assim, ó, vou baixar um pouquinho a luz aqui. Não muito pra não ficar escuro, mas pra vocês conseguirem ver em detalhes. Olha, gente, pelo que eu transpirei, eu tô olhando aqui no espelhinho do banheiro do hotel, eu achava que ela ia estar mais destruída. Confesso, eu achei que ela ia estar mais destruída. Claro, no nariz, meu nariz tá puro óleo, né? Mas eu não fiquei encostando na pele, nem nada do tipo. Agora, eu passando a mão, a base sai. Mas, ó, desse lado, que tá sem encostar, tá bacana, né? Aqui mais embaixo também ela já tá um pouquinho mais úmida, mas ela não tá transferindo. Aqui embaixo eu sinto ela já um pouquinho mais úmida. Na testa ela tá bem sequinha. E assim, gente, não vai ter muito detalhamento porque é câmera frontal do celular, né? Mas pra vocês verem. Máscara de cílios aqui. Ó. Tá digna, né? Tá de boas. Então, gostei. Essa mistura ficou muito boa. Ela já com óleo, com outra base mais fluida, mais leve, de cobertura média, ela já se comportou muito melhor na minha pele.
Isso já me deixa mais feliz, porque ela realmente pura não casou muito bem pra minha condição, né? Pro meu tipo de pele, pra textura já que eu tenho. Então, com essa mistura que eu fiz, ela já ficou bem mais bacana, ela já ficou com um tom também mais correto, né? Ela ficou um pouquinho mais clarinha, né? Pouca coisa, mas ela me deixou um pouquinho branquinha. Já misturando com outra, eu já consegui equilibrar isso, tá? Então é isso. Agora eu vou tomar banho, tirar essa maquiagem e descansar, que amanhã ainda tem o segundo dia de feira. Bom, gente, chegamos ao veredito final. Não reparem que eu estou sem cílios, e provavelmente vocês repararam por que eu falei isso, mas é porque eu gravei esse tutorial aqui. Eu não sei se eu já postei antes ou depois desse vídeo, mas se eu já postei, eu vou deixar linkado aqui se você ainda não assistiu. Mas é que os cílios estavam me incomodando já e eu arranquei. E, enfim, vamos falar sobre minhas considerações finais em relação à base PPF, né? A base hipoalergênica, pausa para feministas e TB Make. Bom, gente, vocês viram que eu tentei várias formas de fazer essa base funcionar, porque realmente essa base sozinha, essa base pura, não funciona tão bem na minha pele. Por quê? Ela é uma base com acabamento muito seco. Então, o que acontece? Minha pele, primeiramente, eu tenho uma pele mista. Então, eu tenho áreas no meu rosto que são mais normais e até áreas que são um pouquinho mais sequinhas, como ao redor dos lábios, por exemplo, né? Aqui na testa. Eu tenho uma área mais oleosa em específico, que é o meu nariz. Só. Nem a minha testa é oleosa mais. Então, uma base que é tão seca como essa da PPF, né, da TB Make, acaba que repuxando nas áreas, é tão flexível nessas áreas normais da minha pele, né? Ela acaba tendo uma boa durabilidade no meu nariz, que é mais oleoso, mas no restante da pele ela acaba não sendo tão flexível e ela acaba ficando bem ressecada nessas áreas que eu tenho de pele mais normal ou até áreas mais secas do meu rosto, né? Por isso que eu fiz os testes dela com um olhinho pra ver se ela funcionava. Ela pura com olhinho dá uma melhoradinha, mas ainda eu fico um pouco incomodada com o acabamento dela na minha pele. Ela é uma base tão sequinha que vocês viram que no primeiro dia que eu testei, que eu mostrei a aplicação aqui pra vocês, eu nem selei com pó. Que ela fica com um acabamento tão seco que parece até que ela já tá selada. Então assim, e outra coisa, eu já tenho linhas de expressão, eu já não sou uma jovem de 20 anos, esse ano eu faço 30, né? Então eu já tenho linhas finas, eu já tenho, né, minha testa tem bastante linhas de expressão, eu brinco que eu tenho um joelho na testa. Então essa base, por ter esse tipo de acabamento, acaba marcando e evidenciando ainda mais essas regiões, porque é uma característica da base, não é porque a base é ruim, é porque ela tem esse acabamento mais seco, e acabamento seco e linha de expressão já não funciona tão bem, né? Não é uma combinação muito legal não, porque evidencia realmente, porque o nosso rosto se move, né? E quando se move, a base, como ela não é muito flexível, ela acaba meio que rachando e marcando as linhas, né? Mais ou menos assim. Então eu fui em busca de misturas, misturar a base principalmente com uma base com um acabamento diferente do dela, ou seja, com bases com propostas mais hidratantes ou que sejam no máximo semi-mates. Porque se eu misturasse ela com uma outra mate, ia dar ruim, não ia ficar legal, porque ela já é bem seca. Então a minha primeira mistura foi com a True Match da L'Oréal, que foi a última base resenhada aqui pra vocês, que inclusive vou deixar aqui no card, aqui ou aqui, tá? Pra quem ainda não assistiu. E foi uma mistura que deu super certo. Eu misturei a True Match com um pouquinho de olhinho, Essential Oils da MAC, e a PPF, né, da TB Make. E eu testei essa base, né, essa mistura num dia que eu fiquei muitas horas maquiada. E foi uma mistura que deu muito certo, que eu gostei. A True Match deu um pouco mais de flexibilidade pra base PPF. Deixou ela menos seca, só que manteve a durabilidade dela, ela durou muito na minha pele. Deu um acabamento um pouquinho mais emoliente para PPF, coisa que ela não é muito, né? Não que ela seja uma base dura ou densa, mas como ela é uma base seca, ela acaba não sendo tão hidratante, com aquele toque mais viçoso. Outra mistura que eu gostei bastante também foi a mistura com a base da Too Faced Pitch Perfect, que é uma das minhas favoritas da vida. E mesmo ela sendo uma base mate, ela é uma base mate confortável, de cobertura leve a média. Então foi uma mistura que deu muito certo também. A da Pitch Perfect também deu uma suavizada
nesse acabamento mais seco da PPF e também foi com olhinho, enfim. Foi uma mistura também que deu muito certo e teve uma boa durabilidade. Um teste que eu fiz que eu não mostrei aqui pra vocês foi, eu misturei a da PPF com a da Alice Academy, que também é uma base hidratante, só que ela é uma base de alta cobertura, ela é um pouco mais densa. E aí foi uma mistura também que não rolou muito. A pele fica um pouco mais texturizada, já é uma característica também da base da Alice Academy, que é uma base que eu gosto bastante, inclusive. E no final do dia eu senti que a Alice Academy, ela meio que prevaleceu em cima da PPF, porque no final do dia aquela durabilidade no nariz que eu sentia com as outras misturas, mesmo com óleo, com a Alice Academy já não rolou. No final do dia a base já estava bem solta no meu nariz e já estava pedindo pinico, já não deu muito certo essa misturinha da Alice Academy com a PPF. Então assim, são várias misturas que eu tenho que fazer pra ir testando, ver com qual a PPF funciona. O bacana é que ela é uma base flexível, então ela é uma base que todas as misturas que eu propus, né, que eu fiz, deram certo, ela não deu ruim com nenhuma mistura, o que é bacana. Até com o olhinho ela deu uma mistura legal, né, porque tem base que não conversa muito com essa mistura de óleo, mas no geral eu acho que pra mim, particularmente para o meu uso pessoal, ela não é uma base prática. Por mais que eu goste de misturar bases, tem dias que eu quero catar uma base e passar uma base só, né? Ter aquele acabamento que eu gosto, aquela base com acabamento específico que eu gosto, e passar e acabou, né? Então ela acaba não sendo uma base prática para mim, para quando eu quiser utilizar, porque eu vou precisar sempre fazer alguma mistura e colocar óleo, fazer isso, fazer uma boa hidratação de pele para ela ficar com acabamento legal e não ficar repuxada, não ficar marcando as minhas linhas, né? Então, no geral, pro meu gosto particular de textura de base, eu não curti muito essa base, não porque ela marca, eu senti que eu ficava um pouco envelhecida com ela, exatamente por ela não ser tão flexível e marcar as minhas linhas. Acredito que ela funcione super bem numa pele oleosa. Infelizmente não deu pra eu testar em outros tipos de pele, porque eu estou em época de férias, então eu não tinha nenhuma modelo aqui pra eu testar a base PPF nela, pra saber se funcionaria ou não. Mas eu acredito, com base, né, na minha pele e na região mais oleosa que eu tenho, que é o nariz, eu acredito que pra uma pele bem oleosa ela funcione super, porque ela realmente segura bem, ela tem uma boa resistência à oleosidade. E pra quem tem uma pele mais lisinha, com menos vincos e menos linhas do que eu, né, vai funcionar também. Pra você que já tem uma pele com mais linhas, uma pele mais texturizada, já fica aqui o aviso que provavelmente ela vai marcar mais, vai evidenciar mais as suas linhas de expressão, tá? Como eu tô numa vibe de base com uma pegada mais tipo da True Match, que eu fiz a resenha recentemente pra vocês, então seria bem difícil que eu gostasse do acabamento da PPF, porque eu nunca fui de gostar de base muito mate, né? Agora então que eu tô com uma pegada de pele um pouco mais leve, cobertura média, acabamento mais hidratante, apesar de ter uma pele mista, ó, lixeiro. Muito obrigada, lixeiro, que está fazendo seu serviço. Só que eles fazem uma barulheira. Eu fico sempre um pouco chateada quando eu não gosto de algum produto ou quando ele não dá muito certo pro meu tipo de pele, porque a gente quer, né, testar um produto e gostar dele, né? Ainda mais de uma marca e relacionada a uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, que é a Bruna Tavares, né, porque a base é PPF, pausa para feminices. E normalmente eu gosto de muita coisa que a Bruna lança. Tudo, nossa, os últimos lançamentos, então, meu Deus do céu, né, não tenho nem como botar defeito. Mas infelizmente a base não deu certo, não gostei de como ela fica na minha pele, e, né, com misturas ela ficou legal, mas acaba não sendo uma base muito prática. Então, eu compraria novamente para uso pessoal? Não, mas teria ela com certeza na minha bancada para quem tem uma pele que é muito oleosa, porque acontece, tem gente que tem a pele muito mais oleosa do que eu e precisa de uma base bem resistente, bem sequinha como essa da Pausa para Feminices. Certo, galera? Então é isso, esse é o veredito final, essas são as minhas considerações finais em relação a essa base. E
E a gente sempre espera gostar de um produto, né, quando a gente testa, mas às vezes não dá muito certo pro nosso tipo de pele, né? Então, temos muitas bases para testar esse ano, tenho várias aqui em casa, tem uma lista gigante, eu tenho uma True Match que é feita lá na Europa, diferente da True Match americana, que eu fiz a resenha aqui pra vocês, foi a anterior a essa. Ela é uma base que tem um vidrinho diferente da outra True Match e ela tem ácido hialurônico na fórmula também. Bem bacana pra quem tem pele aí, pra quem gosta desse tipo de acabamento, né, desse tipo de base mais hidratante. E quem tem pele oleosa vai gostar dela também. E eu tenho uma também da Benefit pra testar. Enfim, temos várias aí no caminho pra testar pra vocês. E fiquem de olho lá no meu Instagram, que lá vocês vão me ajudar a escolher qual vai ser a próxima que eu vou trazer aqui de testes de resenha aqui, tá certo? Então é isso. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.